Férias, dor de cabeça ou lazer? Se esse assunto te interessa, fica ligado porque hoje a Albuquerque vai tratar disso. Roda a vinheta. Vem chegando agora o mês de julho, mês de férias, e a Albuquerque, a advocacia, quer poder te ajudar a não ter dor de cabeça e poder aproveitar suas férias aqui com muitas dicas e muitas informações importantes. Eu sou Ayrton Albuquerque, da Albuquerque Advocacia, e estou acompanhado da minha sócia, Aline Albuquerque. Temos muita coisa hoje, Aline, para falar para esse público? Eu acho que nós temos mais coisas para falar do que somos capazes de falar em um único podcast. Mas o período de julho é um período que chega com aquela ideia de quero descansar, quero tirar férias, os filhos saem do colégio. Estamos numa época também de Copa, então muitos ânimos aí, com muitas expectativas para que o Brasil chegue à final. Essa questão de Copa é bem interessante, né? Você mesmo já começou a dizer, segunda-feira que o pessoal vai ficar... Quem vê esse podcast depois não vai saber, mas a gente está gravando hoje, e hoje é um dia após a vitória do Brasil por 3-0. Segunda-feira tem aí o novo jogo, né? E o pessoal já vai ficar de folga na segunda-feira. Então tem assuntos, né, que vão falar sobre essa questão de Copa, né, Aline? E já começando, a gente começa com aquela pergunta que eu acredito que muitos funcionários e empresários também querem saber. A empresa é obrigada a dar folga no dia do jogo? Uma boa pergunta, né? Eu posso dizer, eu aqui já de cara falo assim, não é obrigada. Então, a questão... Mas as lojas vão fechar, o pessoal vai ser dispensado. Sabe por quê? Porque o pessoal gosta, né? Não, há quem... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a verdade é que nessa época as empresas entendem que realmente é algo que vale a pena... Passa do senso comum, né? É cultura do nosso país, não apenas do Brasil, mas o Brasil é muito forte com o carnaval e o futebol. Então, abrir mão de 2 horinhas ali para os funcionários, para que eles tenham esse tempo. Tem muitas empresas que elas estarão fazendo isso, até uma recomendação que nós já demos para alguns dos nossos clientes. Tem uma televisãozinha lá e no período do jogo, na hora do jogo, dificilmente as pessoas estarão na rua para comércio mesmo, então deixa eles descansarem nessas 2 horas, no intervalo toma um cafezinho, aproveita como um tempo de comunhão com as pessoas da empresa, porque gera o fit cultural que todo empresário precisa entender da importância de ter um ambiente harmonioso, porque funcionário feliz, a empresa produz muito mais. Isso aí já é fato já. É óbvio, será que é óbvio? É fato. As pessoas hoje conseguem entender, principalmente os empresários que estão aí, né, trabalhando para que possa produzir cada vez mais, já se percebeu que a produtividade ela vem junto com a harmonização, com um ambiente bom de trabalho. Isso aí já é um fato. Agora, independente da Copa, que é algo que a gente esperamos aí, que o Brasil venha com a Hexa, né? Eu vou estar torcendo todos os dias, eu adoro isso, já enfeitei lá, já coloquei bandeirinha, tô nessa pegada aí. Mas a gente sabe também que muitas pessoas vão aproveitar esse período para poder viajar. Sim. E aí tem muitas questões que já são assuntos, inclusive, comuns, que são problemas, dor de cabeça, porque essa é a ideia. Como evitar a dor de cabeça e aproveitar as férias? Uma das dores de cabeça que muitas pessoas têm é quando compram suas passagens aéreas e o voo atrasa, a conexão acaba perdendo por causa do atraso do voo. Teve aquele caso da nossa cliente, da mala, não é? Você falou que a mala ficou machucada. Porque para mim foi só um arranhão amassado, né? Aquelas malas um pouco mais rígidas, né? Não são maleáveis, o que... Geralmente as pessoas recomendam que você tenha uma mala maleável. Mas a mala dela era aquela mais rígida e era uma mala até nova, inclusive. Aí quando ela foi tirar, porque ela despachou a mala, quando foi tirar, ela estava machucada, estava com aquele amassado. Danificada. Mas o que ela fez é a dica que todos precisam fazer. Ela foi imediatamente no balcão de reclamações no aeroporto. Lá ela já tinha tirado fotos, ela fez a reclamação oficial lá mesmo para registrar o protocolo e eles abriram um procedimento interno para verificar se a avaria, se aquela danificação na mala seria caso de estorno ou não. No caso dela, infelizmente, eles disseram que não tinha responsabilidade nenhuma e demorou até muito tempo para responder. E depois da viagem, ela ainda foi para um cruzeiro, ou seja, ela pegou um avião para poder ir para um cruzeiro, foi com a mala danificada, tirou todas as fotos, registrou tudo certinho, manteve contato por e-mail com a central de reclamações do aeroporto e acabou que teve que entrar com uma demanda judicial. Foi uma demanda até simples, as pessoas comumente chamam de juízo de pequenas causas.
Entramos lá no judiciário e ela conseguiu não apenas uma indenização, embora não tenha sido aquilo que nós chamamos de uma boa indenização, mas conseguiu uma indenização moral e o estorno do valor da mala, que nós fizemos a pesquisa em 3 empresas para saber qual seria o valor daquela mala. Agora, uma coisa também muito importante dentro dessa pegada de aeroporto é de que as pessoas não sabem, muitas das vezes, que passou 2 horas, a companhia é obrigada a dar um voucher de alimentação. Se passou mais de 4... Isso, e se passou mais de 4 horas, também tem que dar ali a acomodação adequada para você poder ficar. E se caso passar, né, de precisar de pernoite, precisa também aí de ter a hospedagem da estadia. E caso uma dessas coisas aconteçam, né, você já está na dor de cabeça. Para poder evitar que você tenha mais dor de cabeça, porque muitas pessoas ficam indignadas, mas não é apenas ficar indignado, você tem que também trazer provas. Foi como aconteceu com o caso com a nossa cliente. Ela não só fotografou, mas ela fez a reclamação, ela trouxe as provas e depois aí você busca o seu direito, que não pode ficar, né, criar dor de cabeça nas férias. Isso é muito ruim. O que as pessoas precisam entender, e por mais que a gente repita isso sempre e sempre, é muito difícil que as pessoas realmente o façam. A nossa cultura jurídica e social brasileira é de que é necessário você fazer prova. Em outros países, quem já teve oportunidade de viajar, sabe que em outros lugares você é literalmente inocente, certo, até que se prove o contrário. Não é o caso do sistema judiciário brasileiro. Ele entende que você não está certo até que você prove o contrário. Eu estou fazendo até uma analogia para as pessoas entenderem que é como se fosse aquela ideia de que você não é inocente de fato. Ou seja, quando você tem um problema do consumidor, você tem que fazer todas as provas. É registrar por protocolos, é tirar foto, é gravar vídeo, enfim. Tem que agir dessa forma. Uma outra cultura também, embora eu tenha certeza que essas coisas estão modificando, é a cultura de ficar no prejuízo, né? Então o ponto é que muita gente acha que o prejuízo faz parte da viagem e não faz. Né? Não é porque você escolheu um momento de lazer e que sabe que vai despender aí de valores que geralmente você não faz no dia a dia, que por conta disso você tem que ser lesado. Né? Seja lá no aeroporto, seja lá no restaurante, né? E aqui então no Brasil, quando a gente viu aí algumas mídias falando sobre, né, pessoas cobrando um valor muito alto, né, por coisa que era bem barata. Então, assim, o prejuízo não faz parte da viagem. Não, tem um caso de um podcast que é muito cômico, são 3 continentes, eu acho que é o nome do podcast. O Batista, ele comprou... Eu assisti isso poucas vezes, mas ele comprou, como é que é esse nome? Um brigadeiro por R$100. Meu Deus, um brigadeiro por R$100, o que é isso? Esse podcast é muito pagando. Tô fazendo propaganda no podcast alheio, mas enfim. Não, mas vale a pena. Muita gente vê e é bem divertido. Mas falando de viagem, tem um caso que chegou pra gente muito... É relativamente recente, que uma cliente ela foi viajar com um namorado e eles foram passar... Foi em um dos estados do nosso país. E eles haviam comprado uma passagem aérea barata, porque tem aquelas promoções, né? Só que quando você tem essa promoção, também tem algumas questões, que você não pode cancelar o voo, tantas horas com tanto tempo de diferença, e talvez o voo ele pode ser remarcado, tem isso. Então ela comprou um desses voos mais baratos para viajar com ele. Aí o voo de retorno estava, eu não me lembro a data exatamente, vamos dizer aqui o dia 15. Aconteceu o quê? Chegou próximo à data de retorno, o voo foi remarcado para 2 dias depois, ou seja, prolongou o tempo dela de estadia no estado onde ela estava, o que gerou para ela o custo de mais tempo de hospedagem, a alimentação e o transtorno, porque ela tinha coisa para fazer de volta. Ela havia tirado as férias dela, tudo dela direitinho na empresa para gozar, ter aquele tempo de descanso. Só que a passagem aérea, a empresa aérea, alterou o voo da passagem muito próximo, quando ela já estava lá, e teve toda aquela dor de cabeça de ter que ficar mais 2 dias, alimentação, estadia, gastou... Vou chamar de fortuna, porque ela não estava pensando que ia gastar. Quando a pessoa viaja, geralmente ela vai programada, né? Ainda que tenha uma margem ali, mas a pessoa ela vai com o capital já preparado para poder se utilizar naquele momento. Então, se passou daquilo ali, realmente é algo ruim. Uma outra coisa também que acontece nessa época, aí você precisa ficar ligado, são os golpes. Golpes acontecem o ano todo. E hoje, acho que a gente tem aí, né, o dissabor de ter isso no celular, né? Então, quando você vai contratar um hotel, aí você fica, será que é o hotel?
Eu dei essa dica, né? Foi hoje, né? Fizemos uma gravação lá na Diário TV, e aí você que gosta, que é daqui de Teresópolis, a gente também temos ali uma participação na Diário TV, onde falamos, né, dessas questões de consumidor, porque uma coisa que a Albuquerque gosta é dar informação gratuitamente, tá no seu dia a orientar, dia. isso é orientar o povo e é gratuitamente. Aí o pessoal fala assim, não, é porque vocês só fazem isso lá na Diário, ou na todo Terê, lugar. ou No na Zaio. WhatsApp, Não, quem me conhece, eu faço isso no WhatsApp, toda hora, 0800. Eu dou todos os tipos de informação. Quer um advogado brabo? É só procurar a gente. Mas então, voltando lá ao assunto da questão dos golpes, agora, né, aí a dica foi lá na Diário, foi assim, quando você fizer lá o pagamento, olha para quem você está pagando, independente da época do ano, né, tem lá o beneficiário, se é CNPJ, se é pessoa física, né, Aline? A pessoa tem que olhar. E um dos golpes, quando a gente foi lá para Minas Gerais, aí eu estava ali preocupado se aquilo ali era golpe, estava muito barato, eu fiquei desconfiado. E aí pago, não pago. Então, assim, é comum e é importante você se preocupar com isso. Tem um delegado amigo meu, ele não quis falar que tomou o golpe do Pix. Mas ele tomou o golpe do Pix, eu tenho certeza. Ele deu uma disfarçada, veio... Não, enfim, ele tomou o golpe do Pix, ele sabe disso, se ele ver o podcast, ele vai saber. Mas eu, como advogado, fico preocupado. Fico muito preocupado. E os golpes são os mais variados. Um cliente nosso, aí já não é um golpe, mas uma coisa que acontece também, não só com voos, mas também com hospedagem. Aqueles voos fechados, que está tudo lotado, Sim. e depois a pessoa tem lá essas dificuldades. E os hotéis. Quando está na plataforma, os hotéis disponibilizam lá X, né, hospedagem. Às vezes, eles ultrapassam as vendas e aí cancelam a venda. Aconteceu com um cliente nosso e o problema é que ele pagou no cartão de crédito e já foi para Búzios. E no caminho, cancelaram e estornaram o valor do cartão de crédito. Ai. Aí a pessoa chegou lá, ué, e agora? Que loucura, não tinha vaga para ele teve que procurar um lugar para poder ficar, e alta temporada. Foi, assim, algo muito ruim, a dor de cabeça, né? E aí teve que gastar. Claro que ele fez todas as provas, depois procurou o judiciário para poder ter reparação. E aí, o que é importante? Não só as provas. No caso, os dois ali são responsáveis. Tanto onde ele, né, contratou a hospedagem, como também a plataforma. Os dois são É o responsáveis. que a gente chama de responsabilidade solidária, né? Os dois têm as mesmas responsabilidades, os dois precisam arcar com a expectativa que gerou no consumidor. Ele tinha a expectativa de chegar lá, de ter um tempo de descanso e foi tudo frustrado. É isso aí. Agora pergunta, será que você já passou por algum problema com marcação de voo, com chegar num hotel achar que era uma coisa e na verdade chegou lá e se deparou com outra realidade? Problemas com a sua mala? Algum problema no seu tempo de descanso e de férias? Se você passou, a gente vai continuar conversando aqui, mas deixa nos comentários para que nós possamos responder diretamente aquilo que você viveu e até mesmo responder a outras pessoas que talvez o que você passou seja algo que alguém esteja passando e a sua experiência vai ser útil para alguém. E aí, férias foram feitas para descansar e não para tomar prejuízo. Então, quando o problema aparece, a só indignação não resolve. Você precisa de prova e de estratégia. E a gente está aqui exatamente para poder te ajudar a não só melhorar essas provas, mas ter estratégia para poder aproveitar aí o tempo de descanso. Não é verdade, Aline? E essa questão de expectativa que a gente estava falando e as estratégias, eu tô para poder fazer uma viagem também. E aí eu vou alugar um Airbnb para passar uns dias específicos, né? E aí eu já tenho experiência dos meus clientes que alugaram um lugar X ou Y. E aí aquela foto de um lugar limpo, com aquelas toalhas bem bonitas em cima da cama. Enfim, tudo bonitinho. Mas quando você chega, o lugar não tá limpo, o lugar está, enfim, não está com a estrutura que as imagens provam. E o que você faz? Porque quando você aluga, você tem a expectativa de passar um tempo num lugar onde você escolheu com aquilo que você queria. E chega lá, não tem o chuveiro quente como você gostaria, o lugar não está limpo como você gostaria, nem a geladeira está ideal como você gostaria. E existem alguns casos que nós já pegamos nesse sentido e as experiências dos meus clientes estão servindo, porque eu já até pedi fotos atualizadas para a senhoria do Airbnb que eu estou para alocar, exatamente para eu saber se a foto do que está na plataforma condiz com o estado atual do imóvel. Mas o caso dos nossos clientes, teve uma cliente que foi para um hotel, e aí o hotel tinha aquela entrada, como se chama, o hall de entrada, tudo bonitinho. Quando chegou lá, o hall já não era aquilo, o quadro que estava na foto
não era aquele Porque também. eles não atualizam. É foto de Mas quando estava inaugurou. completamente desestruturado. Ela tirou foto de tudo, ela não tinha tempo para poder mudar de lugar. Ela fez uma reclamação no caderninho, que obrigatoriamente estabelecimentos precisam ter aquele caderninho do consumidor ou alguma coisa digital para que o consumidor possa fazer a reclamação. Ela registrou lá, ela registrou por e-mail, ela mandou mensagem, fez tudo o que queria, que podia também. E acabou que, infelizmente, ela teve que passar o final de semana no determinado hotel, que não era o que ela esperava. Entrou com uma ação no judiciário, no juizado especial também, porque cabe ali, por quebra de expectativa e propaganda enganosa. Isso é propaganda enganosa. Quando você acha que você vai para um quarto que a parede é branca e chega lá a parede é amarela, existe a psicologia das cores. Isso é relevante. Tudo é relevante. Sim. Chegou lá, era completamente contrário ao que ela esperava. Ela recebeu uma indenização exatamente por isso. E nós ainda solicitamos na ação judicial, e foi um ofício tanto para a plataforma que estava fazendo a publicação da disponibilidade do quarto, quanto a gente solicitou para que o MP também recebesse, que aquele estabelecimento, aquela empresa, ela fosse obrigada a atualizar todos os dados. E também a gente solicitou uma multa. O MP não aplicou, não. Mas a gente solicitou uma multa por propaganda enganosa e a plataforma foi obrigada a tirar aquela Informações que não estavam mais condizindo com a verdade, né? Porque a plataforma ela também é responsável. E não basta, como advogados, a gente entrar com uma ação para o fulano de tal ganhar danos morais. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, mas é resolver o problema. Então, se fulano passou por um problema, que os outros não passem pelo mesmo problema. Por isso que no nosso processo a gente solicitou um ofício para que a plataforma tirasse e a empresa atualizasse todas as imagens e tudo, até que ou ela melhorasse ou, enfim, fique com aquilo e alugue quem quer, sabendo o que vai encontrar. Certamente a gente tem aqui muitas e muitas experiências sobre, né, viagens, problemas de bagagem, dentre outras. Mas eu vou trazer aqui um assunto, porque Albuquerque, o bacana da Albuquerque é pela experiência que nós temos, a gente tem realmente capacidade de falar de bastante coisa. Né? O nosso escritório é full service, e aí você que quer saber um pouquinho mais, vai lá no Instagram, @albuquerquesadvocacia, e já segue, tá? Conto contigo. Também se inscreve aqui no canal do YouTube, porque a gente está chegando a 1.000 seguidores, e eu conto com você que está assistindo hoje para poder nos ajudar a chegar a marca de 1.000. Eu não sei se eu consigo saber quem é o 1000º seguidor, mas se eu souber, eu vou aqui... Vamos premiar, né? Vamos premiar quem chegar lá, se a gente conseguir descobrir, claro. Mas o que é mais importante é que a gente realmente trata de diversos assuntos. E uma coisa que é uma verdade, a gente já vem falando já, a população está toda endividada. Dá para viajar e descansar? Dá para viajar? Dívida. Guerra lá, que está aumentando a passagem. Nossa, nem fala. A passagem aérea está caríssimo, as hospedagens também não estão ajudando muito. E eu tenho, né, aqui nas minhas contazinhas e até nas estatísticas que eu sempre estou ligado, e de que a maioria da população brasileira está endividada. Tanto sim que o governo lançou lá o Desenrola 2.0. Sim. E aí, governo, vocês querem ajudar, mas é bem complicado. A população não sabe como funciona, tenta... E fica sem saber, tem muita coisa que não está conseguindo ser resolvido pelo Desenrola 2.0. E tem gente que não vai viajar, isso é verdade. Vai ter que ficar com as crianças, vai ter que ir para o parquinho, e ainda com essa questão do endividamento. Se você não sabe, fica sabendo agora. A Albuquerque Advocacia já vem ajudando há muito tempo muitas pessoas a se resolver com essa questão de SPC Serasa. E aqui, uma coisa também muito importante para poder falar... Eu vi, né, na mídia televisiva esses dias, Aline, sobre um produto chamado Limpa Nome. Sim. Tem gente entrando nessa furada. Cuidado que muita gente está perdendo dinheiro. Eles cobram 2.000, 3.000 e a pessoa desesperada para limpar o nome, até para poder passear com crédito, está entrando nessa furada. Então, assim, cuidado com esse produto, porque, na verdade, muitas dívidas estão prescritas, outras não têm notificação prévia, outras estão com juros abusivos. Existem diversas questões que você pode resolver diretamente no judiciário. É só procurar alguém. E você que vai ficar em casa e vai tentar buscar resolver isso, já aproveita aqui a nossa dica para poder saber
ver qual é a melhor forma de você resolver isso, não é isso, A Aline? questão é a seguinte, não existe mágica, não é literalmente limpar o teu nome, é estratégia e ação cirúrgica em falhas de empresas e estabelecimentos que não agem como a lei determina que elas ajam. Então, se você tem uma dívida, talvez ela tenha sido vendida para uma empresa de uma forma que a cobrança não vai ser correta. Não é que a dívida vai desaparecer porque você não deve mais. Não existe isso. Mas existe sim a técnica e a estratégia em brechas que, infelizmente, muitas empresas elas agem atropeladamente e acabam falhando com isso. E quando existe uma falha, você tem que fazer valer o seu direito. Então, se cobrou errado, não vai receber. Quem negocia no desespero quase sempre paga mais do que devia. Então, não pode negociar no desespero, tem que ter calma. Um assunto também muito popular, que a gente trata também com muita expertise aqui no nosso escritório, são questões de água, de luz, né? Inclusive, eu vou até falar uma questão que a gente comentou hoje, que tem a ver com a cidade de Teresópolis, né? Tem aí um burburinho aí das águas, a Imperatriz está fazendo aí diversas obras, mas isso aqui eu falo já já. Vamos aqui, essa semana a gente teve um prazer aí, uma alegria muito grande de poder trazer para uma cliente nossa, né, uma reparação por conta de uma multa. E essa cliente é de 81 anos de idade. Sei quem é. Geralmente, as pessoas com idade, assim como a gente falou lá no começo, que a pessoa vai viajar e acha que na viagem vai tomar prejuízo mesmo, vai gastar mais, e isso está errado. Tem gente que pensa assim ainda, infelizmente. Os idosos, principalmente, pagam mais caro. Né? Ou se toma uma multa, paga, não é para pagar a multa, principalmente se você né, não tem nem noção do que significa isso. Existe uma coisa na Constituição que é muito falada, mas você precisa saber que é o contraditório. Né, a ampla defesa contraditória. Você tem que exercer isso. E essa senhorinha, graças a Deus, exerceu o contraditório lá e ela ao receber, falou que ia comprar televisão, que ia comprar geladeira, que ia viajar para o Nordeste. Foi muito bacana. A gente fez um vídeo, colocou nas redes sociais, porque foi algo realmente impactante. Mas qual é a questão das férias? Na questão das férias, geralmente os filhos estão em casa, você está em casa e o consumo, seja de água ou de luz, aumenta. E aí as pessoas podem cair nessa ideia, não, aumentou o consumo, é normal. Preste atenção numa coisa. Se você olhar a sua conta de luz, ou se você olhar a sua conta de água, ela tem um histórico. Nesse histórico, tem, e geralmente são 12 meses, tem quanto você consumiu em junho do ano passado, em maio do ano passado, em julho do ano passado, e você vai fazer uma comparação. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, hoje mesmo uma pessoa me ligou, um amigo, na verdade eu liguei para ele pedindo uma ajuda, e aí ele falou, cara, eu preciso de indicar uma pessoa, porque eu sou expert, eu sou eletrotécnico e também sou advogado, ele sabe disso, e ele falou assim, cara, estou com uma pessoa aqui que está pagando R$600 de luz, mora sozinha, e é um absurdo, e também uma pessoa idosa. Aí ele vai trazer para mim. Mas independente dessa situação, qual é a questão? A questão é o consumo, Aline. Se o consumo, exemplo, aconteceu comigo, consumo na minha água era até, porque a água é de 0 a 10, 0 a 20, alguma coisa assim. Eu consumia 13 metros cúbicos. Aí trocaram o medidor lá de casa e eu passei a consumir 24... Parece que aumentou a família também, né? Parece que aumentou. Eu passei... Não, mas é uma luta, tá, gente? Estou falando aqui para vocês, mas é uma luta. Por isso que a gente está falando aqui para te ajudar. Como assim eu gastava 17 mil litros de água, agora estou gastando 24 mil litros de água? Aonde aconteceu isso? E aí o procedimento é você fazer as reclamações, você pedir a vistoria e no final você procurar um especialista. E o pessoal que está nas férias achando que porque está nas férias o consumo vai ser mais alto, opa, olha o teu consumo do ano passado, foi 200. Quanto deve ser esse ano? 200. Você aumentou o quê? Se não mudou a rotina. Se não mudou a rotina. E nem aumentou os eletrodomésticos. E a comparação a férias do ano passado, eu tive mais ou menos pessoas, mas você tem uma base. Você tem uma base. E é sobre isso, né? É exatamente sobre isso. É sobre você entender o seu direito e não ficar achando, Não, nós gostamos muito de não só explicar, mas te dar o caminho para que você possa não tomar prejuízo, não ter dor de cabeça, né? E nas férias não é época de ter dor de cabeça, né, Aline? Sempre foi necessário questionar e duvidar, mas a cada dia que passa e em meio a tanta tecnologia,
E há tanta correria, é época de realmente todos nós ficarmos mais atentos, porque nos detalhes nós tomamos prejuízos que podem fazer mal, talvez para a sua conta bancária, mas talvez também para o seu psicológico, para toda a sua família, enfim. É tempo de realmente as pessoas e todos nós estarmos atentos. Aí não importa se é delegado, se é advogado, se é juiz, porque todo mundo está suscetível a cair em um golpe, a realmente deixar passar uma coisa ou outra em uma época que deveria ser uma época de descanso, infelizmente vira uma dor de cabeça absurda. Eu agora até a Aline falou sobre juiz, né? Antes ela começou advogado, delegado e foi o juiz. Eu fico pensando assim, e a gente já viu casos de juízes, inclusive, não só na mídia televisiva, mas também nos bastidores do dia a dia. Porque assim, pensa assim, você que é juiz, que está nos assistindo, quando o problema é contigo... A caneta pesa mais? Não é uma pergunta. Pior que não pesa. Às vezes sofre tanto quanto a gente. Tanto quanto. E isso é uma realidade. O bom é que aquele que tem informação, ele pode buscar já a solução. E pasme, né? Mesmo sendo juízes, desembargadores, às vezes eles estão tão atentos ao dia a dia deles que muitas das coisas, como essas de consumo que aumenta e ele nem... Porque ele só paga, às vezes só paga, está no débito automático. E aí a pessoa não... É igual o cartão de crédito que vai lá, aquele valorzinho que você nem presta atenção, um seguro. Né? Cobranças abusivas das mais descaradas, né? Então precisa ficar realmente atento, a gente tem que trabalhar para poder informar esse povo, trazer a eles a não sofrerem como sofreram com a questão do INSS, por exemplo. Pô, que absurdo. Quantos idosos foram roubados? E aí precisou a Polícia Federal trazer isso à tona quando nós já brigávamos. Há muito tempo no judiciário por causa disso. E ainda sofrem, porque embora essas questões estejam muito evidentes dos golpes sofridos e de muitos aposentados e pensionistas terem sofrido com esses golpes que era... eu não me lembro agora as siglas, mas eram aquelas empresas absurdas, mas os aposentados e pensionistas continuam sofrendo com cobrança de RMC, que é um cartão consignado de um empréstimo que o empréstimo ele nunca fez, mas o cartão ele nunca soube que tinha, e é uma cobrança pequena, 30, 40 reais por mês, eternamente. Tem gente que paga 6, 7 anos. E aí, lembrando que no judiciário a gente só pode reaver os 5 últimos anos. Então, quem está pagando 6, 7 anos, a gente ainda tem que fazer uma briga um pouco mais estratégica para não ter períodos que realmente não sejam possíveis de reaver. Aí, enfim, os aposentados e pensionistas continuam sofrendo. E aí, se você tem um avôzinho, uma avózinha, se você é aposentado, pensionista, porque eu sei que vocês estão ligados nos seus direitos também, dá uma olhadinha lá no seu benefício, vê o que está sendo descontado, porque se tiver uma sigla continua. RMC, alguma questão de contribuição que você nunca ouviu falar, nunca pediu... Pede para um neto, para um filho te explicar um pouquinho, busque alguém da sua confiança, porque é necessário ficar atento, porque nesses detalhes, a cada 10, 15 reais, pessoas estão enriquecendo as suas custas, as custas da população brasileira e, infelizmente, o poder policial e judiciário, ele não é rápido o suficiente para te socorrer, então você precisa ficar atento. E a gente já está caminhando para o final, mas antes de terminarmos, a gente vai falar de um assunto que foi um assunto que passou há pouco tempo, deu muita publicidade, né? E foi algo realmente assim, impactante. Assim como esse assunto do INSS é impactante. E quem me conhece sabe que eu fico mordido, fico com sangue nos olhos, porque eu não gosto de injustiça. O que fizeram com os aposentados é algo que eu não tenho palavras. Eu já sabia e assim, fico muito chateado, porque autoridades, pessoas que poderiam já estar agindo, porque quando a gente estava lá no judiciário reclamando sobre essas questões de descontos indevidos, pasme, muito magistrado indeferiu e até julgou parcialmente improcedente tivemos que recorrer e já era essa questão toda aí de fraude. E a gente agora vai falar de uma coisa também muito trágica, mas que tem a ver com questão de contrato, de cuidado, né? Sobre aquela Maria Eduarda, né? A Duda, vou chamar assim, que faleceu, né? Porque uma empresa esqueceu de colocar a corda, né? Algo assim, né? Horrível, né, Aline? As empresas, elas precisam estar atentas aos mínimos detalhes do que está acontecendo, né? E o que é importante é que quando
Eu não sei quais foram os documentos que a Duda assinou, que, enfim, pelo que ela passou, mas não basta ter um contrato. É muito importante pesquisar a empresa, ficar ligado na estrutura. E se tem uma dica valiosíssima nesse período de férias que está chegando, período de descanso, em que tem crianças que vão estar em piscinas e tudo mais, fique atento, porque naquela euforia, a animação, as pessoas, principalmente mais novas, elas não estão atentas aos detalhes. Tem empresas deixando passar questões de segurança extremamente necessárias. Numa piscina, por exemplo? Numa piscina. Então, assim, não apenas o contrato que precisa estar devidamente escrito, eles devem ter colocado questões de segurança, porque é um esporte de extremo risco, né? Mas... Chamado aqui mais o esporte de aventura, que muita gente tem feito ultimamente, né? Eu acho que tá testando a vida mesmo. Esse é um que eu nunca faria. Olha que eu gosto de algumas aventuras. Mas é importante que as empresas, os estabelecimentos e os responsáveis estejam acompanhando os seus filhos e estejam realmente de olhos atentos ao que está acontecendo ao redor. Porque a imaturidade, a euforia da aventura, esse tempo de descanso, faz com que pessoas fiquem mais desapercebidas, principalmente os mais novos, né? Se já deu a loucura o suficiente de pular de bungee jump ou de saltar, às vezes, num trampolim de piscina, que é uma coisa simples também, tem que saber se existe toda a estrutura necessária. Então, quando for a um hotel, quando for fazer alguma contratação de alguma empresa, verificar realmente se eles têm a estrutura, se eles têm os primeiros socorros, se existe equipe de atendimento de socorro realmente ali. Tem algumas atividades, por exemplo, bungee jump, o correto é eles terem um contrato de ambulância, para caso alguma coisa aconteça, uma ambulância vá imediatamente até o local com urgência e emergência. É necessário que eles tenham esse contrato. Sabe o que me veio agora à mente, Aline? Às vezes, parque de diversão, que a gente já viu tantos acidentes em parque de diversão. Aqui no Rio ainda tem parque de diversão, gente? Tem sim. Então, sim, são coisas tão simples, né? Mas que nas férias a gente sabe, porque as pessoas ficam mais expostas. Então, assim, hoje, por você estar mais exposto, porque é época de férias, não só na questão de consumo, onde você vai gastar mais, onde você vai ter mais oportunidade de lazer, mas principalmente nas questões de lazer, existem muitos perigos ali ocultos. E que... Não tão ocultos. Não, mas de alguma forma, mascarados, né? Mascarados. De alguma forma ali, a pessoa não está ligada para poder... Tinha uma propaganda do Bradesco, na época que eu ainda assistia a televisão e não streaming, que ele dizia assim, não existe imprevistos, tudo é previsto. E é muito importante a gente entender de que as coisas são previsíveis mesmo. Então, quando você vai num local, talvez seja um pouco... premonição demais pensar nessas coisas, mas a gente realmente precisa pensar, ainda mais quem tem crianças, quem tem filhos, quem vai com os seus animaizinhos, que existem pais de pet agora, né? Você vai lá com o animalzinho, será que o local tem o que é necessário para atender as necessidades? Se for um hotel que tem aquela questão de via, de veículo, será que tem a segurança para o seu animalzinho passear? É necessário pensar nessas questões e ficar atento. E qualquer intercorrência, qualquer questão que aconteça, tem que chamar a autoridade competente, tem que fazer o registro, tem que filmar para que possa depois, espero que não no pior, como aconteceu infelizmente com a Duda, mas fazer valer os seus direitos. Trouxemos aqui algumas informações. Você sabe que eu adoro conversar, se deixar eu aqui... tanta coisa. Vou falar de muitas e muitas coisas. Gostou do podcast? Curte. Eu acho que você já curtiu. Encaminha para alguém, compartilha esse podcast, pode ser útil para alguma pessoa. E se inscreve, se você não se inscreveu, se inscreve no podcast. A gente vai estar aqui sempre trazendo conteúdo para você. Faz os comentários. O que o pessoal tem que fazer? É notificação? Ele tem que apertar lá? Clicar no sininho, ativa a notificação e faz algo a mais. Escreve pra gente o que você quer ouvir e o que você achou mais interessante nesse nosso bate-papo, porque nós falamos sobre muitas coisas. Se você pegou o seu caderninho e fez as suas anotações, diz pra gente o que você mais gostou e sobre o que você quer ouvir, porque nós estamos comprometidos a trazer esclarecimentos e atender as suas necessidades. Para mim é um prazer. E até o próximo podcast.